muito empenhada nos trabalhos e irão programar com certeza uma grande apresentação e uma grande seleção. Sempre lembrando que profissionais fora de Guaxupé, profissionais de São Paulo, profissionais aí que estarão acompanhando e farão isso com muita lisura, com muita transparência, com muita imparcialidade para que os melhores realmente sejam os convocados. Portanto, tá aí meus garotos, pais, né, dos meninos e outros interessados também, apresentem-se, é o que nós temos para esse momento. E pode mandar também através da via e-mail para rosimery@gmail.com, a presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé. E claro, como nós falamos, só repetindo, pode procurar aqui a Letícia na rádio, que ela aí ajudará lá o pessoal a preencher, fazer, formular o seu currículo para essa peneira, que em breve, acredito, tudo normalizado, né, com a pandemia, com a Covid-19, será realizado essa tão aguardada avaliação, essa seleção, né, chamada peneira, envolvendo aí as categorias de base da Sociedade Esportiva Guaxupé. Martim, já falando aí do futebol mineiro, segunda rodada do Campeonato Mineiro, né? Acontece jogos hoje e um jogo amanhã. Hoje são aí 5 jogos, 19 horas, lá no Municipal de Varginha, lá no Melão, o Boa Esporte recebendo a equipe do Pouso Alegre. Jogou-se também às 19 horas o Coimbra recebendo a equipe do Patrocinense, jogo que acontece no Raimundo Sampaio, ou seja, o Independência em Belo Horizonte. 19h15 no Municipal de Juiz de Fora, lá no Jornalista Mário Heleno, o Atlético Clube jogando com o América Nelo Coelho das Minas Gerais. E agora um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite, lá em Patos de Minas, o RT recebe a equipe do Uberlândia. Ainda hoje, 21h30, no Mineirão, Cruzeiro e Associação Atlética Caldense. Amanhã, quinta-feira, 4 de março, encerrando a rodada, nós teremos em Tombos a equipe do Tombense recebendo o Atlético Mineiro. É uma rodada muito promissora, Martim. Tá aí o Boa Esporte recebendo aí no Melão a equipe do Pouso Alegre. O Boa Esporte perdeu o primeiro jogo pro América e o Pouso Alegre empatou em casa com o Coimbra, jogando em casa. O Boa Esporte buscando aí a sua reabilitação no Campeonato Mineiro. Início de campeonato, início de muitos preparos, né? O Boa vai tentar estrear, já estreou, mas estrear um gol que também perdeu, não fez gol nenhum no primeiro jogo, precisa agora buscar e correr atrás. Agora deu um jogo bem difícil pro Boa, né? Que o Pouso Alegre também aparece muito bem na fita. Na Arena Independência, 19 horas, o Coimbra jogando com o Patrocinense. Coimbra empatou o primeiro jogo com o Pouso Alegre e o Patrocinense perdeu em casa para o Atlético Clube por 2-0. Tentando, mesmo jogando fora, o Patrocinense vai tentar buscar a vitória, Martim. Correto, início, né? Tudo igual, início de campeonato, é assim que tem que ser feito, né? Empate aqui não interessa para ninguém, são pontos corridos, mas a classificação tem que ser feita desde o comecinho. No Municipal Juiz de Fora, lá no Mário Heleno, o Atlético Clube jogando com o América Mineiro. Hoje já acontece a estreia aí do Louco Abreu, pelo Atlético Clube de São João del Rei. Ele está muito animado e já deixou claro, assim, em palavras dele, em fala dele, Louco Abreu, que quer sair do campo, Martim, vitorioso, ou seja, quer uma vitória do Atlético Clube diante do América Mineiro. Vale dizer que o Atlético Clube venceu o primeiro jogo jogando fora de casa e o América venceu em casa na primeira rodada. O América hoje tem várias alterações na equipe, várias ausências ainda, isso com relação ao time titular da equipe do América. Tem jogador ainda com isolamento social, questão de Covid, que é o zagueiro José e o volante Juninho, tem o lateral direito Diego Ferreira, tem o lateral esquerdo João Paulo, Arthur e o meia Giovanni, todo esse pessoal aí estão aí ausentes por questão de contusão, ou seja, o América hoje vai bastante modificado. Atlético Clube, João Augusto, que foi aí o vice-líder, né, do módulo 2 do ano passado, com certeza vai tentar mais uma arrancada nesse início de campeonato. Também hoje, 20 horas, lá no Zama Maciel, em Patos de Minas, a URT jogando com a equipe do Uberlândia. A URT tomou uma sacolada no primeiro jogo, jogando no Mineirão, perdendo para a equipe do Atlético Mineiro, jogando em casa, uma vitória para tentar aí a sua motivação na competição. O RT é outro time que foi um jogo muito ruim, o jogo passado da equipe do RT.
A gente disse aqui, até eu mesmo disse no jogo do RT, que o RT não apresentou nada, perdeu 3-0 para a equipe do Atlético Mineiro, e não é que o Atlético Mineiro estava bastante reformulado e continua ainda reformulado. Agora, o Uberlândia tem uma chance aí, João, de aproveitar essa fraqueza do RT e arrancar aí uma vitóriazinha. Jogo aí esperado hoje, né? 21h30 no Mineirão, o Cruzeiro fazendo a sua estreia nesse ano contra a Associação Atlética Caldense. O Cruzeiro aí do técnico Felipe Conceição já está aí também prontinho, ele vai fazer algumas modificações em relação ao primeiro jogo que fez contra a equipe do Uberlândia. Time provável do Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Ramon, Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa, Marcinho na frente, William Potker, Rafael Sobes e Felipe Augusto. Já também pelo lado da Associação Atlética Caldense, a veterana, o treinador Marcos Gripe também já está com a sua equipe totalmente pronta, né, para enfrentar o Cruzeiro. João Paulo, Danilo Belão, Jonathan Moraes e Verrone, Lucas Silva, Guilherme Eulálio e David Lazari. Na frente, Rafael Peixoto, Amarildo e Bruno Oliveira. Tá um jogo esperado. E a Caldense, Martim, empatou em casa, né? E o Cruzeiro perdeu fora de casa. E a Caldense, o Cruzeiro, primeiro jogo? Primeiro jogo. Não, o Cruzeiro empatou, João. Empatou com o Uberlândia. Empatou com o Uberlândia. E a Caldense empatou em casa. Empatou em casa, isso. O João Augusto, o Uberlândia faz 26 anos que não ganha do Cruzeiro fora dos domínios do Ronaldão. Então isso aí é um desafio que foi proposto para os jogadores na noite de ontem, e o Caldense já está em Belo Horizonte, lá no Mineirão, já está tudo certinho, com uma partida que promete muito, porque a Caldense quer sair desse empate agora. Quem precisa fazer aí um grande resultado, na verdade, é o Cruzeiro, para se reafirmar no Campeonato Mineiro. Vai com o time quase completinho, né, João Augusto? Um time aí com bastante titulares. O Alan Ruschel, que no primeiro jogo a gente também comentou aqui, não foi muito bem, agora vai tentar se reafirmar. A Caldense tem o Franklin, que é um jogador importante para a equipe do Caldense, não vai jogar, fraturou a tíbia, deve demorar um pouco mais, ainda já não jogou o jogo passado, e o Caio Ribeiro do departamento médico, e Lucas Xavier também tem lesão, são aí os desfalques da equipe da Caldense. Ou seja, vamos aguardar pra gente ver, esperamos que a Verdona, né, faça um bom resultado lá em Belo Horizonte. A veterana de Poços de Caldas, fechando a segunda rodada, amanhã a gente comenta, jogo que será realizado no Almeidão, em Tombos, o Tombense recebendo a equipe do Atlético Mineiro. Aí são detalhes do Campeonato Mineiro na sua segunda rodada, jogos hoje e amanhã. Bem, vamos ao nosso intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas, em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124, e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas, em Juruáia, próximo a Felinju. E Yang Loteamentos, nós temos o terreno dos seus sonhos. Para se conectar mais rápido ao mercado de trabalho, comece a sua faculdade no Claretiano. Mais de 50 opções de cursos à distância e mensalidades a partir de R$180. E para você que já é formado, conheça os programas especiais de segunda graduação ou escolha uma pós-graduação com duração a partir de 5 meses. Inscreva-se claretiano.edu.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 35 988627555 em Poços de Caldas, anexo ao Colégio Jesus Maria José. Escolha Claretiano, a faculdade mais conectada com você.
Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Voltamos pela Clube com o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia, João Augusto, bom dia, Martinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo e um bom dia muito especial, já quero falar aqui nessa abertura do programa, especialmente para o meu avô, seu Nabi Zayat, hoje completando mais um ano de vida. Vô, receba meu beijo aqui, meu grande abraço, toda a minha gratidão por tudo que passou, nos ensinou e com certeza ainda aprenderemos muito mais com você, viu? Ele está em casa nesse momento, mas se Deus quiser, muito em breve estará conosco aqui na Rádio Clube. Pelé foi o rei do futebol, o Falcão foi o rei do futsal, o Maradona foi o rei da Argentina, o Roberto Carlos é o rei da música e o Sonabi é o Pelé, o rei da comunicação mineiro, do rádio mineiro. Grande abraço ao Sonabi, a gente aprendeu muito com o Sonabi, aprende com ele, o professor, então, que Deus, o Espírito Santo ilumine o Sonabi, dê bastante luz, bastante paz para ele, muita saúde. Grande abraço ao seu Nabi, o Pelé da comunicação do Rádio Mineiro. Viu, seu Nabi? Tá escutando a gente aí, tenho certeza que tá escutando. Aquele abraço, viu? Quero deixar um abraço também todo especial pro seu Nabi, que foi quem me deu oportunidade na Rádio Clube de Guaxupé, e sempre tem dado, né? Porque as oportunidades nunca acabam, e sempre lembrando que o baluarte das instalações de rádio em Minas e até mesmo no próprio Brasil, com uma construção de mais de 70 anos de histórias no rádio, ninguém consegue, isso aí é um feito histórico e o nome já está escrito, já está eternizado. Parabéns, seu Nabi, muita saúde, muita paz e muita festa também. Vamos de festa, apesar que tem um Covid, mas vamos de festa. Exatamente. Continuando então o Panorama Esportivo, vamos falar um pouco de futebol paulista. Campeonato Paulista, temos hoje a segunda rodada, João Augusto. Só lembrando, Rafael, que aconteceu um jogo na noite de ontem, terça-feira, abrindo a segunda rodada, jogando lá no Municipal de Mirassol e Novo Horizontino ficaram no empate em 1-1. Detalhe, hein? Melhor da partida foi ele, Alex Muralha. Alex Muralha, segundo tempo, principalmente. Novamente salvando aí a derrota, né, do Mirassol. Ontem ele fez jus ao apelido. É uma muralha. Ontem fez jus ao apelido. E ele, inclusive, fez esse desabafo na entrevista pós-jogo. Falou que ele se sentiu um bandido. Após aquele período no Flamengo, ele se sentiu um bandido, de tanto que ele estava sendo hostilizado nas ruas. Então ele ficou muito chateado e ele viu o jogo de ontem como uma possibilidade de redenção e aí sim começar a escrever um novo capítulo na sua história. Apesar de que logo no começo da partida ele deu uma furada ali que, pelo amor de Deus, gente. Deu uma vacilada na saída, né? Tá valendo, né? Não, mas tá valendo. O jogo que teve pênalti anulado, aliás, muito bem anulado. Olha, lembrando aqui, né, que a Federação Paulista tem VAR, acho que é a única federação, se não me engano, dos estados que tem VAR, e ontem o VAR anulou o pênalti muito bem anulado. Só que vale a pena a gente relembrar que não é o VAR igual tivemos no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma estrutura diferenciada onde ele pega as câmeras de TV, as câmeras de transmissão e coloca pra salinha lá, pela suposta salinha do VAR. Então ele não tem aquela linha imaginária, não tem todos os recursos que tem o VAR. Isso é verdade, é um segundo juiz, digamos assim, e trabalha com as imagens que nós vemos, né? A imagem que paliativo. Paliativo, exatamente. Até por redução de custo. É aquele remédio que não cura, mas também não mata, né? Vamos dizer assim. Mas de uma forma ou de outra contribui, né? Ajuda, já começa a ajudar nas competições. Ajuda e não ajuda, né, João? Pega a primeira rodada, nós tivemos problemas com esse suposto VAR. O Mirassol começou um pouquinho melhor o jogo, deu algum susto aí no Novo Horizonte, mas no segundo tempo o Horizontino veio, cresceu e até jogou até mais. Teve aí o Muralha, como vocês já disseram, atuando, defendendo muito bem. E no finalzinho, Rafael, quase que o Mirassol sai na frente. Aí que entra o que nós estávamos comentando, né? Uma cabeceada lá do zagueiro Danilo, a bola bateu no travessão e pingou em cima da risca no gol aí do Muralha, e foi preciso da intervenção do VAR para dizer que não foi gol. O Mirassol acabou ficando mesmo aí no empate em 1-1. O gol foi do Mirassol, foi do Fabrício Daniel, que já marcou no jogo anterior, já tem 2 jogos no campeonato. O campeonato começou com 2 rodadas e 2 gols do Fabrício. E já no time do Novo Horizontino, Genilson fez aos 37 também do primeiro tempo. Dá pra falar o 37 do segundo, né, Marcos? Segundo, do primeiro. Só valendo dizer que o Novo Horizontino,
Nós temos aí o Paulinho lateral esquerdo, sempre atua no Paulista pelo Novo Horizontino. Paulinho, que é da nossa cidade vizinha de Guaranésia. Paulinho aí fazendo um belo trabalho na equipe do Novo Horizontino, sob o comando do técnico. Foi substituído então ontem. O Paulinho saiu para a entrada do Heverson. Ontem o estilo de jogo, devido à condição do gramado, chuva, gramado pesado, às vezes atrapalha o jogador técnico. E o Paulinho é muito técnico no domínio da bola, no lançamento, então às vezes atrapalha. Ele sentiu o peso aí, o campo encharcado, mas tá aí o Paulinho jogando no Novo Horizontino de Guaranésia. Hoje nós temos vários jogos aqui pelo Campeonato Paulista, João Augusto. Tá aí 17 horas, jogando lá no Major Levi Sobrinho, em Limeira, Inter de Limeira contra a equipe do São Paulo. E na Vila, o Santos espera a Ferroviária, jogo às 5 da tarde. 19 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. Também às 19 horas, São Caetano e Red Bull Bragantino. O complemento da rodada acontece amanhã, quinta-feira. 15 horas no Novelli Júnior, em Ituano e São Bento. Às 16h45, Botafogo de Ribeirão enfrenta o Guarani. 19 horas no majestoso Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Santo André. Direcionando agora atenções para esse jogão da noite de hoje, Corinthians e Palmeiras. O jogo acontece no Itaquerão e nós temos duas boas curiosidades para poder compartilhar com o pessoal aqui, que é a seguinte: pelo menos nos últimos 3 anos, o gol do Corinthians sempre esteve num jogo desse porte, nesse quilate. Walter e Cássio. É a primeira vez que não teremos nenhum nem outro em campo. O Cássio tá com Covid e o Walter foi pro Curitiba, né? Cuiabá. Então, Walter pro Cuiabá, o Cássio com Covid foi diagnosticado. Aí a chance apareceu aí pro goleirão, que é o Matheus Donelli, né? Tinha o Kaique França e Matheus Donelli. Aí a preferência ficou pro Matheus Donelli. Vamos ver o que ele acontece. Aliás, o Corinthians também tem bastante modificações na equipe, né, para esse jogo. Vamos lá, provável escalação do Corinthians. Estamos aqui com o Gil e Gemerson na zaga, Bruno Mendes no lugar do Fagner, que ainda não voltou, e o Piton também compondo as laterais, Xavier, Cantilho, Casares lá na frente. O Léo Natel, que também pode ser o Otero ou pode ser o Gabriel Pereira, está uma indefinição quanto a isso, e sendo auxiliado aí pelo Vital. E o homem do momento no Corinthians chama-se Rodrigo Varanda, que fez o primeiro jogo, vai fazer o segundo. O primeiro jogo foi muito bem. Vamos lá, João Augusto, provável Palmeiras. Tá aí, Palmeiras também, um time bastante alternativo. Técnico Abel Ferreira, mandará a campo Vinícius Silvestre, Breno Lopes na ala direita, Luan, Renan, Vitor Luiz voltando do Botafogo, já sendo aí fazendo o seu jogo, Gabriel Menino, Danilo Gustavo Scarpa, Lucas Lima na frente, Gabriel Silva e William Bigode. Um Palmeiras totalmente alternativo, mas também um bom time de futebol. E aí, meus amigos, tem favorito? Olha, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Não que eu esteja torcendo contra o Vinícius Silvestre, nem contra o Matheus, que são os goleiros do Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Não que eu esteja, né, torcendo contra. Falando nisso, o Palmeiras também, João Augusto, o Joilson pode estar à disposição lá, pode ser que na última hora seja trocado, mas vamos torcer que seja um bom jogo. O goleiro Jailson. Pode ser que o Jailson entre no lugar do Vinícius, pode ser, né? Aqui está indefinido ainda. Agora, em se tratando de Corinthians, Peraí, gente, vamos concluir o pensamento. Perguntei, tem favorito? Ninguém respondeu. Não tem. Isso aí é jogo pra, ou seja, quem se comportar melhor. Eu até vou ficar com o empate para não, como se diz, não definir ninguém, porque os dois estão com mudanças e bastante mudanças. Corinthians muito mais modificado. A lógica é que Palmeiras vença esse jogo. Mas então 1-0 Palmeiras, vai. As mudanças do Palmeiras são menores. Tem um nível mais alto que o do próprio time do Corinthians, ou não? Mantém. São menores em quantidade e também em qualidade. Então Palmeiras 1-0 para não deixar muita a desejar. E aí, João, seu panorama? Eu concordo que em nomes, se a gente analisar, que vai jogar hoje do Palmeiras e também do Corinthians, a gente vê que em nomes o Palmeiras é melhor, o Palmeiras é superior, mas isso não ganha jogo. Não ganha jogo. É vontade que ganha jogo, é garra, é determinação. E o Corinthians, mesmo não tendo a mesma postura do Palmeiras em nomes, gente, o Corinthians é bravo, o Corinthians vai fazer de tudo para ganhar do Palmeiras, mas eu não vou apostar nem no Corinthians nem no Palmeiras.
empate, 1-1. Mas você acha que o fator casa, pelo fato do Corinthians jogar em casa, isso você acha que muda alguma coisa para um jogo igual esse ou não, tendo em vista que não teremos torcida? Não, nesse caso, para mim, não muda nada. Até porque os casos de desfalque da equipe do Corinthians é muito maior e os jogadores, né, do Corinthians que são maior em número de novidade podem sentir a partida. Se o Palmeiras realmente for para cima e acreditar, o Palmeiras tem maior chance. Nós temos o Vitor Luiz está de volta aí, pode ser uma novidade. Muda, Martim, o que muda desse Palmeiras pro Palmeiras que enfiou 4-0 no Corinthians há 2 meses atrás? Tendo em vista que nós temos, por mais que tenham os dois times bem diferentes do que entraram em campo naquela oportunidade, mas o que muda? Você acha que aquele 4-0 pode ter deixado aí uma rusguinha no corintiano ali para falar, não, hoje nós vamos buscar essa vitória? Pode ter deixado para o Corinthians. Eu acredito que para o Palmeiras não tenha afetado tanto assim, a não ser a estatística histórica aí. Até porque esse Palmeiras que vai jogar contra o Corinthians hoje não tem nada a ver na prática com aquele Palmeiras que venceu de 4-0. Pode até repetir, numa boa dose de sorte, pode até repetir. Agora, para a equipe do Sr. Wagner Mancini, aí sim o aspecto psicológico pode interferir muito. Pode até interferir pelo lado negativo também, devido ao alto número de jogadores sem experiência. Se o Wagner Mancini perder mais uma partida pro Palmeiras em larga escala, igual foi a última, vocês acham que ele corre risco ali nesse cargo de técnico do Corinthians ou não? Não corre. Mesmo Wagner, se ele tomar outro 4-0? Eu acredito que a segurança do Wagner Mancini, ele está bem centralizado com a direção do Corinthians, com o próprio gerente de futebol, que é o Alessandro, entendeu? Então eu acredito que o Wagner Mancini, ele contribui muito para esse Corinthians, no próprio brasileiro, para esse Corinthians que está disputando o Campeonato Paulista. Agora veja bem, o Wagner Mancini, ele não tem não colocaram jogadores fortes, jogadores de expressão na mão dele. Ele está fazendo o que pode com esse grupo, com esse elenco do Corinthians. Que é limitado. Agora eu acredito que acontecendo uma derrota, alguma coisa, ele não está assim na marca do pênalti. Do pênalti, ao meu ver, não. Do pênalti? Do pênalti. Ao meu ver, não. Agora, veja bem, eu só não concordo com o senhor Wagner Mancini de Bruno Mendes. É um zagueiro razoável. O Bruno Mendes vai na ala direita, na lateral direita. Está improvisado. Então, mas por que ele está improvisado? O Fagner não joga. Não joga. Mas será que não tem um outro lá da base, um próprio de ofício, da posição? Mas aí é onde eu entro. Sempre eu entro nessa discussão com vocês aqui. Num jogo desse porte, vale a pena apostar num moleque da base? Olha, esse jogo é um jogo atípico, tá? Porque mesmo que o Corinthians perca, que ainda que seja por 4-0, que eu não acredito que aconteça, mas se acontecer, não vai abalar em nada na equipe do Corinthians, porque a direção do Corinthians soube, né? Meio que nas últimas horas aí desses resultados de Covid, que tirou vários jogadores, o Fábio Santos, está fora, o Gabriel Menino, o Ramiro, o Cauê. Gabriel Menino é do Palmeiras. Hein? Você tá falando não, Gabriel, desculpe-me, Gabriel do Corinthians, é só Gabriel, só não tem menino não. Gabriel, o Ramiro e Cauê. E além disso, né, tem vários jogadores, o próprio Mosquito não vai jogar por motivo de contusão, ou seja, o Corinthians está moído, se é que pode se expressar assim. Então, esse resultado negativo do Corinthians neste jogo, isso vai servir de muito meme, de muita gozação, mas não vai afetar o Wagner Mancini. Esse jogo é mais importante para Palmeiras ou Corinthians, Augusto? Esse é mais importante para o Corinthians. O Palmeiras está disputando, vai disputar uma Copa do Brasil. O Palmeiras está lá em cima, o Palmeiras vem bem, foi campeão da Libertadores e assim por diante. E o Corinthians está buscando alguma coisa, nem na Libertadores ele chegou, está na Sul-Americana, então ele é importantíssimo para o Corinthians. Mas você acha que esse jogo também, em caso de derrota do Corinthians, não escancara que já tem um time limitado, sem aqueles que são chamados titulares, aí realmente não dá para falar que não tem nenhum time competitivo? Não, isso é notório. A hora que você pensa em reserva, elenco com qualidade, inclusive na reserva, aí o Corinthians tem defeito. Tem e muito até. Então, é justamente isso que eu perguntei. Nesse sentido aí, elenco com reservas tem. Flamengo, Palmeiras, o Flamengo nós não estamos falando dele aqui, mas o Palmeiras tem. Agora, você estava perguntando da importância do jogo. É claro que para o Corinthians é muito mais importante, sem dúvida nenhuma, concordo com o João plenamente. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás aqui, na sua conclusão, Rafael. Você disse que colocando um jogador que está vindo da base num jogo desse, num fogo desse, num clássico desse, num derby desse. Por conta da pressão. Não, veja bem,
os goleiros. No Corinthians, Matheus Donelli. No Palmeiras, Vinícius Silvestre. Tem que ir, é o momento. De repente ele vai, ele arrebenta, ele pega bem, ele faz um bom jogo, ele cresce, você entendeu? Porque os goleiros, o Palmeiras está dando descanso, o Corinthians aí, o jogador contundido, o Walter foi embora, enfim. Mas eu acredito que esses jogadores novos da base vão entrar com tudo, à vontade de jogar, principalmente jogar um clássico desse. É que eu acho que assim, eu acho que a grande questão, o que mais me chama a atenção, eu sou favorável a usar a base, sou favorável a colocar esses jovens atletas, sim. Só que eu acho que, por exemplo, um jogo Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, é um jogo que dispensa qualquer tipo de comentário para falar na questão de rivalidade. A rivalidade é extrema, é uma das maiores rivalidades do mundo, não vou dizer do futebol brasileiro não, é uma das maiores rivalidades do mundo. Por conta disso, eu acho que o jogador que não está bem preparado psicologicamente, ele pode comprometer o jogo em um lance. E você pode analisar, entendi o espírito da coisa. Veja bem, Martinho aqui, Matheus Donelli, Vinícius Silvestre. Você pode ver que os goleiros reservas também são da base. Mas esse jogo eu não estou vendo, ele é um clássico em função dos nomes, Corinthians e Palmeiras, quem falar que não é clássico, por conta das camisas. Santo por conta da camisa. Mas por conta do Palmeiras ter aí uma Copa do Brasil para ser disputada no final de semana e por conta do Corinthians ter uma série de problemas aí com o seu elenco, o Palmeiras acabou de certa forma sendo beneficiado também por essa. Palmeiras, esse clássico começou na verdade há um mês atrás, com o Palmeiras tentando adiar a partida. Só que agora por conta da maratona de jogo. Aí agora recentemente, nessa última semana, conforme foi divulgado os testes positivos do time do Corinthians para Covid-19, o Palmeiras reiterou o pedido que tinha sido feito há mais de um mês. Aí eles alegaram agora, falando, é por conta do surto de Covid e para manter o elenco precavido de qualquer risco e tudo mais. Mas não, o Palmeiras já entrou com a solicitação, tinha mais de um mês para poder pedir a alteração da data, o adiamento da data por conta dessa maratona. Então, uma medida certa, muito bem adotada pelo Palmeiras. Você achou, João? Quantos jogos que foram adiados? Quantos já de Campeonato Paulista? Não, mas não. É isso que eu ia dizer agora. Ele pediu adiamento faz mais de um mês que ele pediu. Mais de um mês. Por conta da maratona de jogo. Agora, se for assim, vai me desculpar, mas nós não vamos conseguir regularizar o calendário. Exatamente. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians, na verdade, foi o mais prejudicado, até mais prejudicado que o Palmeiras em função desse Covid aí de última hora. O Corinthians agora seria bom adiar. Isso. Mas não vai adiar. Não vai também. Porque vocês lembram lá na Série B que teve problema com, se não me engano, Cuiabá? Que a federação não quis adiar, e até porque, Rafael, eu acho que um time profissional tem que ter dois times, tem que estar prontinho, é o caso do Flamengo e até o próprio Palmeiras. E o pau que bate em Chico tem que bater no Francisco. Exatamente. Você não pode fazer para um e não fazer para outro. Então esse problema já aconteceu lá atrás e acabou que não adiou. E já tem um lado também que se adiar o negócio nunca termina. Deixa eu só dar uma recuada aqui. Não. Passou a borracha, tudo que eu falei. O Palmeiras agora sim, Rafael, há um mês atrás ele entrou com recurso para adiar esse jogo. A partida. Não, aí sim, entendeu? Agora, é muito claro. Hoje, o Corinthians, fosse hoje, pro Corinthians seria bom, porque o Palmeiras pegaria um Corinthians se tivesse todo mundo, o Corinthians completo, é diferente. Isso. Pega um Palmeiras alternativo, um Palmeiras B, vamos dizer assim, né? Hoje seria muito importante anular pro Corinthians. Eu acho que os anjos palmeirenses atuaram nessa história. E outra coisa, se você for pensar ali, eu achei o pedido do Palmeiras um tanto quanto arbitrário, digamos assim. Por quê? Até justifico, porque o Palmeiras, você lembra quando o Flamengo solicitou para adiar a partida contra o Palmeiras, que ia ter que jogar com o time sub-15, sub-17, né? Ia ter que jogar com o time sub-17 porque tinha jogado 5 jogos em 10 dias e ainda tinha surto de Covid e não tinha elenco para jogar, e ele colocou a molecada. O Palmeiras bateu em cima. Não pode adiar, tem que acontecer. Então eu acho que realmente tem que seguir essa linha tênue de pensamento. É apenas isso, e acabou. Não vai adiar para ninguém. Senão gera a parcialidade. Exatamente. E a gente não pode trabalhar assim. Mas vamos dizer que fosse o contrário. O Corinthians com 8 jogadores com Covid, né, Martim? É isso? Tem 8 com Covid. Mais funcionários, se não me fala a memória, 11 funcionários. Jogadores são 12? 12. Então veja bem. Peraí.
Só que está muito em cima da hora para você pedir, entrar com recurso para anular o jogo. Esse Covid que aconteceu que 1 dia, 2 dias atrás, com esses jogadores. O resultado, na verdade, saiu segunda-feira, né? Ontem, de manhã, que o Corinthians ficou sabendo, segunda-feira à tarde, que o Corinthians ficou sabendo desse o resultado, né? Aí foi realmente em cima da hora. Mas eu acho que ainda prevaleceu o bom senso. Agora, o jogo não vai ser um clássico em função da falta de titular de ambos os lados, mas continua sendo Palmeiras e Corinthians. Para finalizar, então, o Martinho falou que acredita na vitória do Palmeiras 1-0. João Augusto, quanto você falou? Eu vou clavar um empate 1-1. Só para clarear ainda sobre esse jogo, Rafael, quem apita hoje é a Edna Alves Batista, a primeira mulher a apitar um clássico, um derby, envolvendo um jogo tão difícil, né, tão complicado como aí Corinthians e Palmeiras. E o VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. E a própria assistência, a assistente é a Neuza Inês Bach, né? Que é a FIFA, né? Exatamente. Então, acho que está bem entregue. Nós falamos ontem ainda que a Edna vem fazendo um bom trabalho, até pelo próprio respeito para o jogador, quando às vezes ele vai fazer alguma coisa, digamos assim, reclamar, resmungar, vamos falar assim. Ele baixa o tom, né, João? Baixa o tom, peraí. É igual lá em casa, né, João? Eu não posso falar palavrão. Tem que respeitar aqui a moça, você entendeu? É diferente. Mas independente disso, ela vem fazendo um trabalho, boas arbitragens, aí durante esse ano de 2020, 2021. Mudando um pouco o assunto aí, saindo de Palmeiras e Corinthians, vamos para o jogo do São Paulo. O São Paulo joga também na tarde, né? 5 horas da tarde contra a Inter de Limeira. Tem aí a provável escalação do São Paulo, pessoal? Tem aí São Paulo 3-5-2. Vai manter o 3-5-2. Tá aí Thiago Volpe, Bruno Alves, Thiago Volpe, Arboleda, Léo e Bruno Alves. Tá aí Igor Vinícius e o Reinaldo, tá? Luan. Tá difícil, hein, João? Deixa eu voltar. Quer que eu ajude? Me ajuda aí. Thiago Volpe. Tá parecendo que ele vai escalar, vai escalar o time. Thiago Volpe, Bruno Alves, Arboleda e Léo. Léo joga hoje, não tem o Diego Costa, Igor Vinícius, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Luciano e Pablo. Essa equipe do São Paulo no 3-5-2 do Hernan Crespo. O próprio Hernan Crespo manifestou após a partida do final de semana contra o Botafogo que ele evidentemente vai fazer muitos testes até chegar na formação e na composição ideal desse time de São Paulo. Porém, ele quer um São Paulo jogando pra cima e que dê gosto de ver futebol e não simplesmente ficar trocando bola lá atrás. E isso até foi falado após uma pergunta de um órgão de imprensa que falou que se ele mudaria o padrão do Diniz. E ele manifestou que não seria tão interessante manter aquele toque de bola lá na defesa. E você pode analisar que eu acredito que ele está confiante no futebol do Léo. O Léo é um dos 3 zagueiros hoje. O Léo já jogou improvisado com o Diniz e está novamente hoje aí fazendo a função dos 3 zagueiros. Eu não acredito que é mais a questão de estar confiante no futebol do Léo. Acho que é mais falta de opção. Porque as opções diretas hoje não podem jogar. O Diego Costa, se não me engano, ele está lá, viu, João? Relacionado para caso o Léo pipoca. Mas eu consigo ele está relacionado, só que essa terceira vaga, pela lógica, seria do Alce, que é o terceiro zagueiro. Porém, se eu fosse treinador de São Paulo, colocaria o Luan de líbero como terceiro zagueiro e liberaria para mais um meio de campo. Mas eu até vou discordar um pouco do senhor, Rafael. O Léo, ele mostrou que jogando com o Diniz de zagueiro, ele mostrou qualidade, mas no outro esquema, no 4-4-2, entendeu? Agora no 3 não mostrou, no 3-5-2 ele é diferente. Até ele se adaptar na função, é diferente. O Léo é mais marcador, né, João? Sim, ele é mais marcador do que um cara que arma jogo. Agora, pelo lado da Inter de Limeira, para não deixar a Inter passar em branco, o principal jogador da Inter, que é o Ferrugem, que é o cara mais técnico, não vai pro jogo hoje, tem problema de contusão. No resto, o Inter vai completinho. Não tem, aqui a escalação do Inter eu não tenho aqui. E os dois times vão a campo justamente tentando reverter o péssimo resultado da primeira rodada. O Inter de Limeira perdeu e o São Paulo empatou. Então, os dois times devem ir a campo para tentar fazer valer essa segunda rodada com uma manutenção nessa tabela aí e para que possa somar uns pontinhos aí. O Thiago Carpini, que é o técnico do Inter, prometeu fazer um time objetivo e também pro ataque. É o provável time da Inter de Limeira,
como disse o Martim, do técnico Thiago Carpini, Rafael Pim, Elásio, Thalisson, Léo Silva e Bruno Xavier, David, Pedro do Rio e Thiaguinho, Rondinelli, Roger, aí o atacante Roger, o veterano Roger, e Lucas Batatinha. Essa é a equipe da Inter de Limeira para pegar o São Paulo hoje às 17 horas. Quem apita, o árbitro é Flávio Rodrigues de Souza. O VAR é Douglas Marques das Flores. Martinho, quanto fica essa partida? O Inter de Limeira e São Paulo. São Paulo vence, né, Rafael? Temos que vencer, mesmo jogando fora de casa. São Paulo 2-0. João Augusto. Eu vou apostar no São Paulo. Ah, não. Claro. Não faz isso. 2-1 São Paulo. Bom, se o João falou isso, São Paulo perdeu. Não. Nosso parceiro aqui, o Paulo Júnior, ele já está me orientando que se fazer com a bola de cristal, vou dar uma lustrada nela, passar um brilho nela, né? Ô João, vocês estão tendo aí uma ligação telepática, então, é isso? Meu Deus do céu, cada coisa que acontece aqui. Pois é, exatamente. Bom, que assim seja, feita a vontade de vocês também. E o São Paulo vence. Vamos ver o que vai dar. Mas você não falou pra cara? Eu fiquei até preocupado depois de você me dar esses resultados. Aí. Mas eu acredito na vitória do São Paulo. São Paulo tem que tentar recuperar, até por conta que, querendo ou não querendo, você tem, por mais que é um começo de trabalho, mas você tem a pressão do técnico fazer a primeira vitória, começar a trabalhar e impor o seu estilo de jogo. Devido a tudo isso, eu acredito que o Crespo vai tentar fazer valer a sua vontade e vai tentar fazer um São Paulo jogar pra frente aí e sair com a vitória. São Paulo 3-1. Hoje é a estreia oficial do Crespo, né? Hoje. Tem que ser, né? Porque tem que ser, né? O último, ele já jogou. No domingo ele já estava no banco. Não tava, mas ele não participou. Ele não era o oficial ainda. Já era o oficial? Era. Já era. Ah, então tá. Então tô falando. No domingo já participou, porém, eu achei que você estava zoando por conta do. Não. Você sabe que o Crespo vai encrespar hoje com o Inter de Limeira? Vamos aguardar. Bom, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais Rádio Clube. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124 e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas em Juruáia, próximo a Felinju e Yang Loteamentos. Nós temos o terreno dos seus sonhos. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Voltamos pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando então falando de Campeonato Paulista, para sacramentar aqui o último grande do estado de São Paulo, o Santos, que pega hoje o Ferroviária, Martinho. Tem aí o provável Santos ou não? Temos um provável Santos, aliás, um Santos. Ou um improvável Santos, né? Improvável Santos. A gente tem o torcedor santista aqui, vai ter torcedor que vai ficar totalmente surpreendido. Vai o Vladimir no gol, na zaga Alex e Sabino. Detalhe, o Sabino é aquele do pulinho, hein? É do Curitiba. Não deixa ele bater pênalti, não. Depois nós temos nas laterais pela direita Vinícius Balieiro, pela esquerda Wagner Leonardo. No meio, Kevin Matheus, Guilherme Nunes e Vonei. E um pouquinho mais lá na frente, o Ângelo, Arthur Gomes e o Bruno Marques. E aí, João Augusto, bem diferente essa equipe do Santos, que também até o técnico hoje também é um técnico. É o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, isso. Martinho, você disse muito bem. Hoje, se a gente analisar, não tem um considerado titular. Pega a Ferroviária, que venceu já o primeiro jogo fora de casa. Tem aí, né? O Marcelo Fernandes é um bom treinador, tem qualidade, mas um Santos totalmente diferente do que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Agora, tá aí. O Marcelo Fernandes acredita nesse elenco, acredita nesse grupo de jogadores jogando aí na Vila Belmiro, então vai fazer de tudo para tentar vencer a Ferroviária, com certeza. Detalhe, Ferroviária do técnico Pintado tem todo o time à disposição, não tem nenhum desfalque. Não. Ferroviária que não está mandando os jogos em Araraquara por conta justamente da pandemia e por Araraquara ter apresentado a variante do coronavírus. Por conta disso, os jogos, até o primeiro jogo não foi em Araraquara. Hoje tem jogo fora de casa, na Vila Belmiro, mas o Pintado tá confiante. Tá aí o Bruno Mezenga, é um jogador bom, jogador dela Rei do Gado. Mas sabe jogar, tem condição, domina bem, tem uma boa técnica, né? E o Felipe Marques também na frente, são esses dois. Eu vi o jogo da Ferroviária, assisti. O Bruno Mezenga e o Felipe Marques sabem jogar, são difíceis. E eles jogam de referência, né? O Ferroviária, aliás, ela joga sem aquele real centroavante, digamos assim. Aliás, o futebol tem mudado muito também, né? E tem outro jogador bem conhecido nesse time da Ferroviária, Renato Cajá. Renato Cajá, tá ali, ele vai jogar adiantado, viu? Vai ser o cara que vai alimentar aí o ataque. Vai completinho o time do Pintado. Tem mais um jogador bem conhecido, Xandão. Zagueiro Xandão. Pra você ver, Rafael, já a provável Ferroviária para hoje, Saulo, Pastor, Matheus, João, vou te pedir um favor. Peraí. Vou te pedir um favor. Principalmente desses times aqui que não tem tanta expressividade e o pessoal não conhece, para passar por posição. Goleiro Saulo, zagueiro. Legal. Senão você vai quebrar as pernas de todo mundo. Tá aí, ó. Goleiro da Ferroviária Saulo. Na zaga tem o Xandão, o experiente Xandão, e o Arthur Salustiano. E o Matheus Salustiano. Aqui na direita, Pastor, e na esquerda tem Arthur Henrique. No meio, Igor Meritão. Não é Militão, não. Igor Meritão. Parente do Carlinhos. Anderson Rosa e Vinícius Zanocelo. É bom jogador também, Zanocelo. E Renato Cajá para organizar no meio-campo. Na frente, como nós falamos, Bruno Mezenga e Felipe Marques. Essa Ferroviária, eu vi o primeiro jogo, é um time certinho. Quanto fica o jogo então, João Augusto? Puxa vida, e agora mesmo aí. Eu vou cravar aí a vitória do Santos, 1-0 diante da Ferroviária. Eu tenho certeza que vai acontecer agora. Filipão vai ficar satisfeito com isso. Não, o Filipão vai ficar satisfeito. Mas eu vou contrariar o Filipão. Hoje, Ferroviária, mesmo jogando fora de casa, vence o jogo. Curtinho, mas vence. 2-1 Ferroviária. Meu empate vai ser diferente de vocês dois. 1-1. 1-1. Resultado. Eu disse 1-0 pro Santos. Pro Santos. Não vou mudar, não. Vou continuar com Beleza. Vamos, saindo do Campeonato Paulista, vamos pro Campeonato Carioca. Ontem nós tivemos um jogo. O Flamengo jogou, João Augusto. Jogou também aí com toda a equipe diferente, não tendo nenhum considerado titular, vencendo o Nova Iguaçu por 1-0, gol assinalado pelo Max. Um golaço do Max. Golaço. Belo gol. Nos acréscimos também, né? 46 minutos aí. A turma de fora já tava com a mão até no disjuntor para desligar o holofote lá. Mas começou bem, ganhou do Nova Iguaçu, isso é importante, os 3 pontos. E hoje, nessa quarta-feira, acontecem mais jogos pela Taça Guanabara, 15h30 no Eduardo Guilherme, Macaé e Bangu. Detalhe, a gente falou ontem da possibilidade talvez do Michael, a turma aí, mas eles não foram nem relacionados. 17 horas ainda hoje do Raulindo de Oliveira, lá em Volta Redonda,
Volta Redonda e Madureira. 18 horas no Engenhão, Botafogo e Boa Vista. 21 horas em São Januário, Vasco da Gama e Portuguesa. O Vasco da Gama ainda não terá hoje o Marcelo Cabo à frente da sua equipe. E amanhã, fechando, 18 horas, Resende e Fluminense. Falando um pouco mais desse Vasco da Gama aí, que ainda não definiu a situação do Benítez, o meio-campo. Ele deve retornar do empréstimo pro Independente. Ele não continua no Vasco. A questão é que o Vasco estava querendo, ainda estava tentando, pelo menos fazer um troquinho com esse tempo que ele tem do Benítez. Pela lógica aí, ele tentaria emprestar para tentar ressarcir um pouco do prejuízo, digamos assim. Mas não me parece que até o próprio Fluminense tinha interesse nele. Sim, o próprio Fluminense manifestou interesse, mas também não avançou. Vamos aguardar para ver esse jogo aí entre Vasco da Gama e Madureira, né? O papel ontem da apresentação do Marcelo Cabo, que não acompanha o time, mas não dirige o time hoje. Ele sentou muito tempo lá com o Alexandre Pássaro, eles estiveram discutindo aí uma reformulação total na equipe do Botafogo, pediu reforço, chegaram Vasco. Do Vasco, desculpa, do Vasco, e chegaram a falar aí em nomes, citaram alguns nomes, mas ainda não chegou em nenhuma conclusão, digamos assim, tá muito cedo. Vasco tá aí tentando se reformular, e a promessa que o Marcelo Cabo fez é que o Vasco vai para a Série A no final desse campeonato. E detalhe, gente, é realmente um momento de reinvenção, porque nós estamos falando de um Vasco começando uma temporada menos de uma semana após ter rebaixado pela 4ª vez. Então realmente é um momento muito delicado. O Vasco tem que se reinventar, tem que fazer por onde aqui, buscar uma se reinventar, gente. Não tem outra palavra senão se reinventar, porque não tem condições financeiras, não tem time, não tem elenco, não tá com N problemas extra-campo e realmente tem que tirar forças da torcida. A torcida tenta comprar a ideia aí para poder realmente fazer bonito nessa temporada de 21. E principalmente o entendimento. Eu já perceba que o Marcelo Cabo e o Pássaro, que é o dirigente, se não fala, era do São Paulo? Ele era do São Paulo. Esse entendimento aí, isso é bom. Essa troca de ideias, fazer um Vasco forte. E o Vasco também tem muitas alterações. Os jogadores, aí no caso do Vasco, é que os jogadores estão aí, ainda estão de férias, como fez a equipe do Flamengo, deu férias, o Vasco também deu férias, e por isso muitos jogadores sub-20 estarão em campo para esse jogo. A Portuguesa vem completinha, não tem nenhum problema. Exatamente. O Botafogo também deve ter um time alternativo, se bem que, meu Deus do céu, o time do Botafogo já era difícil com o time titular. Imagina com o time alternativo. Aí, né? O Marcelo Chamusca, ele também fala dele, que vai fazer de tudo pro Botafogo também voltar, ficar só esse ano na Série B. Você tem aquele negócio, né? O cara quando chega. Faz o discurso é esse mesmo. Mas ele não vai falar, né? Gente, se der certo. Ele vai jogar o otimismo pra cima. Agora, como disse o Rafael, gente, Vasco da Gama, Botafogo, se não melhorar, se não contratar sem dinheiro, não sei de que forma, vai fazer de tudo pra continuar na Série B. É difícil. Pois é, continuando então o panorama esportivo de hoje, a gente até divulgou ontem que teria o sorteio da CBF para os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Ontem, inclusive, divulgamos os 8 potes e os times que iriam participar desse sorteio. Nós tivemos um fato bem inusitado no sorteio, que estava sendo feito, inclusive, pelo Pedrinho, ex-jogador do Vasco da Gama. Quando ele foi pegar a ficha do Vasco da Gama, adivinha o que aconteceu? Caiu. Ele derrubou. Caiu até no sorteio. Até no sorteio o Vasco caiu. Que fase do Vasco da Gama, viu? Nossa Senhora. Vamos lá, falando um pouco mais dos confrontos aqui, principalmente confrontos expressivos, né, gente? Vamos falar dos confrontos expressivos aqui. Na chave 10, nós temos o Cruzeiro, que pega o São Raimundo, de Roraima, e o União Rondonópolis, que pega o Curitiba, do Paraná. Isso da chave 10. Chave 9, você tem aí, João Augusto? Chave 9, tem aqui. Caxias, do Rio Grande do Sul, jogando com o Fortaleza. O Penarol, atenção, Penarol do Amazonas contra o Ipiranga. Você vai falar todos mesmo? Do Rio Grande do Sul. E o Mirassol
contra o Bragantino, o Uberlândia, aí a equipe mineira, contra o Luverdense. Eu tava falando dos de expressão, aí você fala, você me deixa em maus lençóis. Só os jogos de ponta, beleza. Chave 8, então? Vamos lá, Marquinhos, chave 8. Ó, aqui pertinho da gente, o Caldense enfrenta o Vasco da Gama, que acho que pra nós é interessante, no jogo da chave 8 é só tem o Tombense também, que enfrenta o Nova Mutum do Mato Grosso. Exatamente, ó, Vasco da Gama vai vir jogar aqui, hein? Ponta Caldense. Chave 7, Augusto. Chave 7 aí, Salgueiro de Pernambuco e Corinthians. É aí também o que é o da chave, não é o jogo ali. Depois tem os outros que acompanham a chave. Mas o forte é Salgueiro e Corinthians. Chave 6, Chave 6, Martinho. Atlético Goianiense e Galvez do Acre. Exatamente. Um joguinho só aí que seria mais expressivo nessa chave 6. Chave 7. Chave 5, tem alguém, João Augusto? Tem aí o Juazeirense da Bahia e o Sport Recife. Que caiu agora, mas. Mas é forte, né? Pois é. Chave 4 pra mim não tem ninguém, viu? Que chaves 3 tem só o Bahia, que é o Campinense de Paraíba e Bahia. Chave 3. A chave 3 tem um confronto interessante aqui, que seria o Gama contra a Ponte Preta. Ponte Preta Gama. Chave 2 aí tem aí o Motoclube do Maranhão e o Botafogo. E do Rio de Janeiro. E na chave 1, América Mineiro vai enfrentar o 13 da Paraíba. Deixa eu ver quem mais aqui. Os clubes mineiros deram sorte nesse sorteio, hein, gente? Não sei, ninguém pegou o Vasco, né? Só a Caldense que vai pegar o Vasco aí. Vai pegar o Vasco. Mas acho que é trocação, confronto aberto ali, hein? E tem mais, Rafael, é jogo único, o time com o pior ranking da CBF joga em casa. E o time visitante, que tem o melhor ranking, joga fora de casa, mas com a vantagem do empate ou a vitória. Então, o que significa que o time que joga em casa tem que vencer. No caso, a Caldense tem que vencer o Vasco. O Vasco, um empate, uma vitória, passa para frente. Então, houve uma mudança. Joga a batata quente em cima do time que joga em casa. Amanhã nós podemos até estar comentando melhor essa questão, porque houve uma mudança bastante radical no regulamento aí da Copa do Brasil. Você tem o regulamento não aí? Tem aqui, eu quero dar uma estudada com mais calma pra gente não falar, digamos, coisa incorreta. Só pra gente poder passar pros ouvintes até o ponto de partida aqui, o torneio seguirá a mesma temática que houve na última edição. As 2 primeiras fases com partidas únicas e um classificado. Vale ressaltar que na primeira delas, o empate classifica o visitante. Sim. Justamente por não ter jogo de volta. Já na segunda fase, em caso de empate, o jogo é decidido nos pênaltis. E só lembrando que a CBF reservou aí os dias 10 e 17 de março agora para as primeiras partidas da primeira fase. Então 10 e 17 a bola já rola pela Copa do Brasil. Exatamente. Falando mais, pra gente finalizar o panorama esportivo de hoje, João Augusto, ontem nós tivemos um jogo pela Libertadores da América, que já começou. É a chamada primeira fase, ou seja, pré-Libertadores. A pré da pré. Pré da pré, depois vai chegando até lá na fase de grupos. E ontem, Universidade Católica lá do Equador de Quito, venceu o Liverpool. Universidade de Quito. Venceu aí o Liverpool do Montevidéu, do Uruguai, por 3-0. Hoje acontece mais 2 jogos, também o jogo da volta, 19h15, Caracas e César Valerro, do Peru, 21h30, Guarani, do Paraguai e Royal Paris, da Bolívia. Vale dizer, com o resultado de ontem, né? Universidade de Quito já tem o seu adversário na segunda fase, que é o Libertad do Paraguai. E desse confronto de hoje, igual você falou do Royal Paris ou Guarani do Paraguai, que é bem provável que seja o Guarani do Paraguai pela grande vantagem que tem, vai pegar o Atlético Nacional. Isso. Campeão aí da Libertadores 2016. E o outro jogo, Universidade o César Valerro e o Caracas. Ou o Caracas pega o Júnior Barranquilha. Exatamente. Fechou, João Augusto? Fechado, tá aí. Muito bem fechado. Vale dizer que o Santos já faz a sua estreia, a gente vai falar na próxima terça-feira, jogando em casa na Vila Belmiro contra a equipe do Deportivo Lara. Tá aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.
Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. Quem não abre mão de andar bem vestido e economizar de verdade vai até a Sabela Confecções, a loja da fábrica. Roupas masculinas, femininas e infantis para você ficar na moda. Ampla linha de cama, mesa e banho. Moda para todos os estilos. Conheça nossos preços e comprove as melhores e mais fáceis